Pronto, agora está indo sua tela. Bom, pessoal, boa noite, tá? Nós vamos iniciar aqui um encontro já, né, para esse nossa mentoria do próximo ano. Esse primeiro encontro, às vezes, ele é um pouquinho estranho, né, digamos assim, porque a gente não se conhece ainda. Então, ao longo do tempo, a gente vai criando aí uma intimidade. Eu e Gabi, a gente pode dizer até que a gente vira amigo, né? Porque é verdade. Então, assim, esse primeiro momento, eu sei que vocês ficam meio acanhados para poder falar com a gente, conversar, mas sintam-se à vontade, tá? Para tirar suas dúvidas, para expressar aí as suas, enfim, as suas necessidades, o que vocês querem saber, né, as suas angústias, né? Eu e Gabi, a gente está aqui também para poder ajudá-los dessa maneira. Então, a Gabi vai iniciar aí o nosso encontro inicial, né? E aí a gente vai fazendo uma troca, uma conversa aqui. A ideia é que vocês, né, caso queiram, participem também e conversem conosco ao longo do encontro. Bom, gente, boa noite. Então, como o Julian falou, esse primeiro encontro é para que vocês nos conheçam, para que a gente conheça vocês e que, sobretudo, vocês também conheçam um pouquinho da carreira, né, para o concurso aí, para o qual estão prestando, tanto o certame quanto um pouquinho da carreira, enfim, de tudo que envolve aí é, ser oficial farmacêutico do Exército. Além disso, a gente também, nesse encontro, vai falar, né, do que vai compreender a mentoria de uma forma bem sintética. Eu acho que vocês só vão compreender mesmo o que é a mentoria e o quão completa ela é ao longo dessa jornada, né, e à medida que a gente for tendo os encontros individuais também, que serão em breve. Mas, de todo modo, esse primeiro contato dá para vocês terem uma visão geral. Então, eu sou a Gabriele Neves, né? O Julian é o Julian Braz. Eu sou primeiro-tenente farmacêutica do Exército, sirvo atualmente no Hospital Central do Exército, que fica aqui no Rio de Janeiro. É o hospital mais complexo aí da, do sistema de saúde do Exército. Sou também servidora pública federal na Fiocruz. Então, isso é uma coisa bacana que a gente gosta de ressaltar, né? Não para dizer, né, que eu sou servidora e tal, mas para mostrar para vocês que nós, oficiais de carreira da área né, do quadro de saúde, a gente tem a possibilidade de acumular cargos públicos. É claro que sempre vai ter que ser prioridade o Exército, né? Não tem jeito, mas é possível, desde que você compatibilize ali as cargas horárias e não haja prejuízo da sua carga horária no Exército, ter um outro cargo público na área da saúde. Então, é o meu caso, né? Sou servidora pública lá na Fiocruz, trabalho na área de pesquisa, sou mestre em tecnologia farmacêutica e industrial, também pela Fiocruz, e agora doutora também na mesma área. Graduada em farmácia pela UFRJ, e tenho ali uma experiência na pesquisa e desenvolvimento nessa área de tecnologia farmacêutica, química analítica, controle de qualidade e farmacotécnica. Bom, eu sou Julian, né? Mas o meu nome de guerra é Braz. Então sintam-se à vontade aí para me chamar como vocês acharem melhor, mas normalmente as pessoas me chamam de Julian mesmo. Também sou primeiro-tenente farmacêutico. Atualmente eu estou servindo no Comando Fronteira Acre, que é o 4º Batalhão de Infantaria de Selva, aqui em Rio Branco, no Acre. Antes de vir para cá, eu servia em Resende, né, lá na AMAN, e recentemente fui transferido para cá. Já fui empregado público, né, já trabalhei em outro lugar, no Hospital Universitário Gafreguinle, lá da Unirio. Por decisão própria, né, eu né, decidi por pedir exoneração, mas como a Gabi falou, é possível sim compatibilizar, né, os empregos, inclusive privados também, enfim, né, são questões de escolha mesmo. Sou especialista em farmácia clínica, hospitalar, gerenciamento da atenção básica. E assim, a minha área sempre foi muito a área de hospitalar, mas no exército, né, a gente nunca consegue ter certeza de onde a gente vai estar amanhã. A verdade é essa, né? Já jogando o jogo real para vocês. E aí, quando eu entrei no exército, comecei a trabalhar com análises clínicas, que era uma área que antigamente eu não gostava, não tinha nenhum contato. Então, me vi aí obrigado a fazer uma pós em análises clínicas também, né? Hoje já terminei a pós e já trabalho há alguns anos em laboratórios, então vou poder ajudar vocês também nisso. Sou graduado em farmácia pela FRJ, fiz uma graduação também em gestão hospitalar, que era a área que eu sempre fui mais apaixonado. Hoje em dia eu voltei um pouco para a área hospitalar também, no posto médico que eu trabalho, né?
mas acaba que atualmente eu estou chefiando tanto o laboratório quanto a farmácia hospitalar. Então, né, fico aí transitando nos dois mundos. Comecei aqui no Acre também a cursar um mestrado. Então, assim, o Exército ele vai nos possibilitando, né, muitas oportunidades. Então, agora fazendo um mestrado também em Ciência da Saúde. Nem sempre tudo é fácil, né? A gente também não está aqui para ludibriar vocês, mas a nossa vida vai seguindo, a gente vai, né, como oficiais de carreira, conseguindo aí galgar caminhos diferentes, tá bom? E, por exemplo, uma coisa importante, né, que eu até esqueci de mencionar, é que se vocês perceberem, a minha experiência é toda em tecnologia farmacêutica, farmacotécnica, área da pesquisa. Porém, o concurso do Exército ele é um concurso generalista. Então, como o Juliano falou, a gente tem que estar preparado aí para servir em qualquer das possibilidades que a farmácia nos oferece. Sim. E aí, no meu caso, né, eu fui cair na farmácia hospitalar, lá no Hospital Central do Exército, e estou, né, nessa luta aí aprendendo, porque afinal de contas só conhecia essa área de livro, Sim. estudando para o concurso, lá durante a graduação também, não tinha uma experiência dentro de hospital. Mas saibam, né, desde já que assim, a gente troca muita experiência, vocês farão grandes amigos aí durante o curso de formação, e esses amigos vão ser amigos para a vida e que vão te salvar aí do que a gente chama que são os sanhaços, né? Com As certeza. dificuldades que a carreira te oferece que você tem que se reinventar para conseguir sair delas. Exatamente. Então, não temam aí essa coisa de que eu sou da análise, mas posso cair na hospitalar, ou eu sou da indústria e posso cair na análise, né? Vice-versa, né? A É. gente acaba tendo que se reinventar mesmo e não tem jeito. Isso é muito legal também do Exército. É. Outra coisa assim que eu e Gabi a gente gosta de se apresentar nesse primeiro encontro, para que vocês entendam que os nossos conhecimentos são, digamos assim, complementares, né? Então, assim, aproveitem o grupo, né, que cada um tem, e aí a gente pretende também criar um grupo com todos vocês, já já a gente fala sobre isso. Mas, assim, aproveitem os grupos para tirar até dúvidas mesmo. Então, às vezes, vocês estão fazendo uma questão, estão estudando algum assunto, né, e, poxa, estão com dúvida em alguma coisa, não se acanhe, manda foto, manda áudio, pergunta que a gente está aí para ajudar. A Gabi trabalha muito bem nessa área de tecnologia, né? Nessa parte de toxicologia também, ela domina bem. E eu trabalho muito com essa área de hospitalar e hoje em dia também análises clínicas. Mas assim, a gente sempre está se completando, um dá uma ajuda na área do outro, né? Mas os nossos conhecimentos são bem complementares mesmo. Então, acho que é um caso de sucesso, assim, né? A gente consegue trabalhar bem aí todas as áreas. Então, que vocês precisarem de ajuda, a gente está disponível, né? Nós estamos disponíveis para poder ajudar, tá bom? E assim, é esse talvez o grande diferencial do serviço que a gente presta para vocês. Que como a gente já esteve aí desse lado, né, Sim, a gente tem o conhecimento técnico também para não apenas auxiliar vocês em como estudar, mas também o que estudar, de qual exatamente. forma estudar, né, quais conteúdos são mais importantes. Então, o grupo é para vocês desabafarem sobre dificuldades aí psicológicas e da vida, para tirar dúvidas das disciplinas. Estou fazendo uma questão, não estou entendendo aquele gabarito. O grupo Sim, é também para que a gente se comunique nesse sentido. Então, pode mandar lá um simulado. Liberamos um gabarito que não era bem aquilo que vocês esperavam. entra com Coloca recurso. lá com a gente, entra com recurso, né, que a gente chama. É, Então, assim, é um canal aberto para comunicação. Não exatamente. tenham temor ali ou receio de mandar toda e qualquer dúvida em relação ao certame, à carreira, à vida, sabe? Alguma dificuldade que vocês estejam passando. Enfim, É, vai ser o nosso canal ali. A gente vai virar melhores amigos. exatamente. Assim, gente, aproveitem, tá? A gente tá assim, não tem necessidade da gente ficar fazendo propaganda para vocês, vocês já adquiriram o nosso serviço, né? Mas a gente quer que vocês entendam que eu e Gabi estamos aqui não simplesmente para largar a mão de vocês, não. E assim, só entregar material, lê isso aqui, faz isso aqui, não. Tá? A gente está aqui e a gente quer que vocês suguem mesmo a gente. Aproveitem, mandem mensagem, perguntem, questionem, tirem dúvidas, tá? Porque a ideia é realmente essa. Inclusive, assim, não se assustem, né? Vocês viram hoje aí, temos poucos alunos aqui no grupo, tem mais uns 2 ou 3 aí que já estão na mentoria que não puderam estar hoje, mas o nosso grupo é sempre pequeno, tá? Eu e Gabi a gente gosta, por isso a gente chama mentoria individual VIP, mas é realmente porque a gente busca um grupo pequeno de pessoas que realmente estão interessadas e querem, né, fazer o processo, para que a gente também possa acompanhar de perto. Então vocês vão ver que raramente vai ter um encontro que está só eu ou a Gabi. Geralmente
muito dificilmente, né, não estão os dois. Então a gente sempre tenta estar os dois juntos, os dois no encontro individual, os dois nos encontros gerais, para a gente poder realmente acompanhar vocês de perto. Então aproveitem isso, né? É um investimento que vocês fizeram, estão fazendo, né? E, enfim, de tempo, de dinheiro, de várias coisas, e a nossa ideia é realmente ajudar. Como a Gabi falou, né, surgiu de uma necessidade nossa, que passamos por esse processo, vimos como é difícil, como é cansativo, né, e como é, enfim, difícil Solitário. realmente, solitário, e é difícil você achar um serviço voltado para a nossa área, né? Então, que é muito específico. Então, a ideia realmente foi essa. Então, contem com a gente, tá? E eu, como ela falou, ao longo do processo vocês vão vendo como é que as coisas vão funcionar, e aí eu acredito que vocês vão se abrindo mais e vão, é, enfim, né, se sentindo mais à vontade. Bom, a gente sempre abre aqui, né? A gente gosta de fazer a pergunta: quem é você? Não sei, geralmente os alunos não se sentem muita vontade, mas se alguém tiver vontade de falar, alguém quer falar alguma coisa, quer se apresentar, vocês podem só falar aí o nome de vocês, de onde é que vocês são, algum voluntário? Escolhe uma Gente, aí, Gabi. ninguém. No exército é assim. Bom, dá para me ouvir? Tô ouvindo. Dá sim, Diogo, pode Boa falar. noite, gente, tudo Boa bem? noite. Bom, eu tô com um pouco de vergonha, mas é assim mesmo, né? Eu tava ansioso já para começar desde cedo. Bom, meu nome é Diogo, eu sou farmacêutico, eu me formei em agosto do ano passado. Eu tô tentando conciliar os estudos aí com a pós, tô fazendo pós em farmacologia clínica, Uhum. Bom, mas por gostar mesmo da área, porque minha experiência já são aí de 4 anos em controle de qualidade, né? Eu sou Ah, analista de legal. controle de qualidade, laboratório físico-químico, e é isso. Eu vim tentando já 2 vezes a prova da SpaceX, eu tentei em 2024, mais pela empolgação, né? Eu estava ainda no período da faculdade, vou tentar, e eu já levei aquele banho de água fria. Aí eu falei, não, eu gostei dessa carreira, eu vou tentar no que vem de novo. Tentei, melhorei bastante em relação à primeira tentativa, mas ainda tô com fé que vai dar certo ano que Vamos sim. vem, né? Tô me dedicando aí para isso. Prazer conhecer vocês. Prazer é nosso, Diogo. prazer, bem-vindo e com certeza vai dar certo. E assim, o que a gente sente, né? Eu acho que enquanto farmacêutico e a primeira vez prestando esse concurso sem se preparar. Quando a gente pega a prova, a sensação é que a gente conhece todo o conteúdo que está ali. Tudo a gente já viu na graduação. E nada que está ali, né? Ou seja, nada que está ali é totalmente estranho ou Uhum. significa que essa prova é impossível. Então a gente sempre sai com essa sensação de que, putz, é super possível. Se eu me dedicar, eu vou conseguir. E é isso mesmo. A questão é, como essa é uma banca muito específica e a gente vai falar sobre essa banca, ela tem características ali muito marcantes, a gente precisa conhecer bastante a bibliografia preconizada aí nesse edital para conseguir ir bem. Então, a aprovação, às vezes, ela só depende mesmo de um estudo estratégico. Não é que você não conheça os conteúdos que estão Sim. ali ou que você não tenha feito uma boa graduação. Né? Eu e o Julião aí fizemos boas graduações, né? Eu considero que, assim, lá na UFRJ a gente teve, fez um bom curso ali de farmácia, teve uma boa base. Entretanto, se a gente não estuda especificamente a banca, a gente não consegue uma aprovação de cara nesse concurso, Sim. né? Porque é uma banca que tem características ali muito peculiares. E nesse sentido, a mentoria, ela é um acelerador, gente. Vocês vão perceber isso. A gente teve aí alunos que foram, esse ano, né, especialmente, que foram aprovados no primeiro ano, A Maria Paula, né, que né? se dedicou. Claro, tem que fazer o dever de casa, né? A aprovação não depende só da gente. A gente está estabelecendo aqui uma parceria, que é uma via de mão dupla. Sim. Eu e o Julião, a gente vai estar o tempo inteiro fazendo entrega para vocês, otimização de plano, puxando a orelha de vocês, revendo a rota para tentar melhorar, tentar acertar ali no detalhe até a última semana da prova. Né? A Carol já esteve aí com a gente, ela pode falar bem sobre isso, né? Só que é necessário
que vocês estejam com a gente. Não larguem a nossa mão. Porque tem muitos alunos, e assim, o certame já começa agora, gente. Né? A corrida para aprovação, ela começa desde já. Primeiro, vocês já são diferentes porque a essa altura do campeonato já estão procurando um produto específico para começar a se preparar. Então, isso já mostra uma iniciativa bem diferente. E se a gente perceber aqui o número de alunos que a gente tem nessa sala, né, e até contando com os demais alunos, a gente já percebe que vocês são a minoria, né? E dentro dessa minoria ainda tem aqueles que vão resistir até o final e outros que vão ficar pelo caminho, é comum. A gente conhece bem isso, a gente já passou por isso. A gente tenta o tempo inteiro resgatar esse aluno que tenta ficar pelo caminho, porque esse é o nosso papel. Mas não adianta partir só da gente, né? Vocês precisam também estar com vontade, com gana e querer essa aprovação muito mais do que a gente, ou tanto quanto a gente, né? Porque a nossa propaganda é a aprovação de vocês. E graças a Deus, desde que a gente começou com esse projeto, a gente todo ano aprova aluno. Esse ano a gente ainda vai ter surpresas aí e vai entrar mais uma aluna que estava ali na lista de espera, provavelmente, porque uma outra aluna nossa passou também na Marinha. Então, muito provável que a gente ainda tenha aí mais bizu preenchendo as vagas desse ano. Então, assim, é uma via de mão dupla. Vocês precisam assumir um compromisso desde hoje e mudar a postura, a mentalidade. Né? Entender que agora vocês estão começando um grande projeto na vida de vocês e que esse projeto só termina lá depois que sai a lista final dos aprovados. Eu não digo nem quando a gente faz o exame intelectual, porque ali é só a primeira etapa. Depois dali ainda tem recurso, ainda tem muito jogo pela frente. Né? Até agora as nossas alunas ainda estão aí na batalha. E por isso a gente ainda não fez a live do aprovado. E assim, gente, é exatamente o que a Gabi falou. Então, assim, temos alunos de todos os perfis. Então, esse ano tivemos alunos que passaram aí na primeira, né? É o exemplo aí da Maria Paula, mas temos alunas como a Maiara, que já vem há um tempo tentando, que já nos acompanham desde a Gabi, Janiele, né? Que era o último ano dela, inclusive. Então, assim, são muitos perfis. Tem alunos que são muito jovens e acabaram de se formar e vão passar, e tem alunos que já estão ali no último ano e passam também. Então, não existe, né, um padrão, né? E outra, gente, eu e Julian mesmo, nós somos dois padrões opostos. Sim. Eu tento esse concurso desde que não era VUNESP. E passei no primeiro ano que mudou para a banca VUNESP. Eu fiz esse concurso 3 vezes até ser aprovado. O Julian passou de primeira. Na primeira vez que ele fez com a banca VUNESP, ele já passou. Então, a gente ainda tem essa questão de ter experiências muito diferentes, o que é muito legal também. Né? Porque aquele aluno que já vem ali mais calejado, tentando esse concurso há mais tempo, eu posso, né, me compadecer e trazer a experiência que eu tenho. Né? Por outro lado, agora, aquele que tem ali, né, tá no seu primeiro ano, de repente sem esperança porque é o seu primeiro ano, tem o Julian para contar a história dele e dizer, peraí, é possível, eu passei no meu primeiro ano. Isso. O Diogo falou o que aqui? O Diogo falou que... Exatamente, melhor de 3 é isso. Foi assim comigo. Por que não vai ser assim com você? É sobre isso. E aí, desde já, a gente assumir essa mentalidade também de aprovado, sabe? E essa postura, sobretudo, porque não adianta eu ter a mentalidade do aprovado e não fazer nada para ser um aprovado. Né? Eu preciso galgar aí o caminho, que não é fácil. A gente começa empolgado, depois essa empolgação diminui. A gente nunca vai deixar vocês deixarem a peteca cair. Mas, desde já, adianto que é um caminho difícil mesmo. Tem dias e dias. Tem dias que vai dar vontade de jogar a toalha. Tem dias que você vai estar super motivado e disciplinado. Sim. Mas é isso. A vida é assim. Para todas as atividades que a gente faz na vida, tem dia que a gente vai trabalhar super motivado. Eu tentei 3 vezes esse concurso e tem dia que eu vou trabalhar quase chorando. E tem dia que eu vou com um sorriso de orelha a orelha. Então é sobre isso, né? Não tem jeito. Mas vou lá e dou o meu melhor todo dia. É a mesma coisa que a gente espera de vocês. Mais alguém gostaria de falar, gente? Se deixar só a gente fala. Pode ser eu. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Prazer, meu nome é Juliana. Eu me formei já tem um tempinho já. Eu me formei em 2017.
Só que eu conheci esse concurso somente ano passado. Eu trabalhava na Drogaria São Paulo e aí eu estava buscando o concurso para estudar, encontrei esse, me interessei e já estava nos últimos dias de inscrição. Aí eu fiz a inscrição e fiz a prova. Não estudei nem nada, né? Ano passado. Fui eliminada, claro. Só que eu tive muito interesse por esse concurso. Mas aí, como só ia ter no próximo ano, eu comecei a estudar para um outro concurso de prefeitura e acabei me desviando. Aí eu não passei nesse outro também. E em dezembro do ano passado eu pedi demissão do trabalho para focar no estudo da SPSEX. E aí foi quando eu comecei a estudar e fiz a prova, fiquei em 24º. E aí agora então, e aí agora eu tô com muita dificuldade em como estudar, porque antes eu tava seguindo um método, foi o que a Gabi falou, que a gente tem que estudar de uma forma estratégica. Sim. Então eu busquei estudar mais sobre a VUNESP, o que ela cobrava, e aí todos os assuntos de todas as provas eu peguei assim o foco principal, o que era cobrado. Então tem muitos capítulos que eu não estudei por completo, muita matéria que eu não estudei por completo. E aí eu não sei se agora eu pego esses próximos capítulos ou se eu continuo. Vai te ajudar muito, eu acho, nesse estudo. Porque a gente já entrega para você um edital verticalizado que já é meio caminho andado para que você consiga priorizar os assuntos. E, além disso, uma planilha de raio-x que, no encontro individual, a gente vai tratar com cada um de vocês como ela funciona, que é justamente isso, é qual capítulo estudar e ela é tão esmiuçada ao ponto de que alguns capítulos vocês vão estudar apenas tópicos, tabelas, e não o capítulo inteiro, porque é uma bibliografia. Foi isso que eu fiz. Eu peguei só o foco principal ali. Então, assim, o que eu e a Gabi a gente gosta de fazer, né? Até para vocês irem entendendo a mentoria, realmente a ideia é a gente fazer essa conversa mesmo. A gente, claro que a gente também dá ênfase no que é principal, né, Ju? E aí a gente pega as provas antigas com certeza para isso. Vocês vão ter o edital verticalizado para ajudar. Mas realmente é o que você falou, a gente sempre, né, na nossa metodologia, acaba dando uma mesclada. Então, quando vocês receberem a planilha de vocês, cada um vai ver lá, inclusive, provavelmente vai ter pessoas que a gente vai focar em capítulos diferentes, isso acontece, né? A gente coloca lá algumas coisas que vocês têm que ler também para além daquilo que foi cobrado, né? Então, aí pela minha experiência da Gabi, já de muitos anos de banca, né, tanto do Exército quanto da VUNESP, o que é importante? Esse capítulo aqui não foi cobrado, mas, né, tá aqui no nosso radar. E, modéstia à parte, assim, a gente tem tido um feeling bom e sempre tem um ou outro capítulo que a gente fala, estuda isso aqui que a gente acha que vai cair. E sempre cai alguma coisinha assim. Então, realmente, a gente vai dar essa direcionada para vocês. Eu entendo que realmente é difícil, porque é um mundo de bibliografia, né? Então, a ideia da mentoria é realmente te ajudar nisso, tá? E outra coisa também, uma estratégia para ajudar nisso, né, que você está um pouco perdida, é que, assim, nos nossos simulados e nas listas de exercícios, a gente tenta colocar também sempre questões, às vezes, de algum assunto, de algum capítulo que vocês não leram. Que aí vai forçar vocês a terem contato com aquela matéria. Né? Então, a gente tenta sempre encaixar de alguma maneira outras coisas também que às vezes a banca não cobrou para que vocês possam ter esse contato. Então, a gente tem esse trabalhinho aí para poder ajudar vocês. Tá bom? E aí, uma visão de tudo. Se quiser falar mais alguma coisa, alguém quiser falar mais alguma coisa, senão vamos prosseguir. Então, vou seguir, tá? Obrigado aí, gente, aos voluntários. Os demais que não se abriram agora, Carol, que a gente já conhece, né? Sintam-se à vontade para falar no encontro individual de vocês, porque a gente vai perguntar bastante coisa lá também. Então, a gente vai ter essa oportunidade. Gente, agora seguindo, a gente gosta sempre de falar um pouco sobre a carreira de oficial do Exército para aqueles que não conhecem, né? Então, a gente acha importante que vocês entendam essa carreira que vocês estão buscando aí ingressar. Então, o Exército Brasileiro, junto das forças da Marinha e da Aeronáutica, faz parte das Forças Armadas, né, instituições permanentes, regulares e que têm o objetivo, né, de defender a pátria, garantir os poderes constitucionais e garantir a lei e a ordem.
né? Então, ultimamente, aí na mídia está sempre sendo muito veiculada a imagem do Exército e das outras forças, nem sempre de uma forma positiva, né? Mas são instituições aí super importantes para a garantia, né, de que os poderes constitucionais continuem atuando aí de maneira, enfim, adequada, digamos assim. E existe uma série de deveres, valores e ética que o Exército nos exige. Então, em primeiro lugar, o patriotismo, né, é uma das únicas profissões aí, as Forças Armadas e as Forças Auxiliares são as únicas profissões, digamos assim, que nos podem fazer sacrificar a própria vida, né? Então a gente pode muitas vezes colocar a nossa vida em sacrifício, né, de alguém ou dos bens de alguém, né? E isso é algo importante de se considerar, né? Porque realmente, embora nós sejamos aí da saúde, existem situações que a gente vai passar, né? Porque acima de tudo nós seremos militares. Então, toda vez quando vocês estiverem lá na escola, se Deus quiser, vocês vão ouvir sempre isso. Antes de farmacêutico, você é militar, né? E na vida militar ao todo, né, vocês sempre vão estar ouvindo algum chefe, alguém dizendo isso, tá bom? Então é importante vocês terem esse cuidado, atenção para isso. A questão do dever também é muito cobrada, a lealdade, né, a camaradagem, principalmente no Exército, acho que das 3 forças, é um dos princípios, um dos pilares que a gente mais preza, né? Então a vivência nacional é uma coisa que nos exige muito isso, porque a gente está sempre indo de um lugar para o outro, né, para aqueles que desejam isso, e aí a gente acaba necessitando dessa amizade, dessa lealdade. Então é algo que eu vejo muito bem no Exército, tá? A probidade e a coragem, tanto para colocar, né, a coragem moral, né, quanto a coragem para colocar a sua vida, seus interesses pessoais, digamos assim, em segundo lugar. Então pensem nisso, tá? Muitas pessoas às vezes, até na escola a gente vê isso, prestam um concurso, entram lá e não sabem onde estão se metendo, né? Não estou dizendo que é algo ruim, é muito bom, né? Eu e a Gabi a gente ama, né? Amamos estar servindo ao Exército, mas é importante se considerar, né, que não é um emprego como qualquer outro, né? Existe aí uma série de sacrifícios que a gente vai ter que fazer. Sobre o plano de carreira, né, a gente tem um benefício aí de que nós já entramos como primeiro tenente. Então a gente tem um salto aí na hierarquia. Podemos chegar até o posto de coronel. Então durante a escola somos primeiro tenente aluno e vamos chegando, né, em seguida capitão, primeiro tenente quando nos formamos, capitão, major, tenente coronel e coronel, tá? Então, assim, diferente dos temporários, né, ou dos praças, a gente já tem um salto aí bem grande na hierarquia, o que é algo muito positivo. Mas, afinal, quais são os outros benefícios? Qual é o salário? Né? Todo mundo sempre quer saber sobre isso. Então, a gente colocou aqui, está até desatualizado agora que eu lembrei, tá? Mas o posto de primeiro tenente, até então era 8.245, acho que agora aumentou uns R$500, tá? Então, a gente já teve uma atualização. Mas existem coisas que a gente chama de benefícios, que são o nosso salário indireto. Então, assistência médica odontológica, né? No Exército nós temos o chamado Fundo de Saúde do Exército, que é o FUSEX, então, que é um plano de saúde, tanto para assistência médica quanto, né, dentistas. Estabilidade, né? Então, nós oficiais já entramos com estabilidade na carreira. Aposentadoria integral, né, até o momento, o próprio Nacional Residencial, que são os PNRs, as casas para militares, inclusive agora eu vou me mudar para uma, é algo bem legal para a gente, e o Colégio Militar para os filhos, dependendo da guarnição que você está servindo. Então, assim, existem algumas vantagens, né, além do nosso salário, que nos ajudam aí ao longo da carreira. Sobre o ingresso, né, hoje em dia se dá pela Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército, que é a SFESEX. Então, antes, né, era pela ESSEX, que era no Rio de Janeiro, e hoje em dia na SFESEX. Uma coisa legal, não sei se alguém conseguiu ver aí um pedaço da live, hoje está rolando a formatura, né, como eu comentei, dos alunos. E essa formatura, ela sempre era à noite. Quando eu e Gabi ingressamos, né, essa formatura passou a ser de dia, e agora voltou a ser à noite. Então, hoje a formatura está sendo à noite. Né, era um destaque aí, era bem bonito, com holofotes e tudo mais. E se Deus quiser, vocês terão a oportunidade ano que vem também de participar nesse pátio aí de formatura desse mesmo evento, tá? A escola, ela é oriunda da fusão da ESSEX e da SFESEX, como eu mencionei, fica localizada em Salvador, na Bahia, e a gente gosta de falar dessa fusão pelo seguinte: vocês terão a oportunidade aí ao longo do processo, aqueles que ainda não fizeram, de
ter acesso a provas antigas da banca do próprio Exército, quando nós, farmacêuticos do Exército, montávamos as questões. E nessa época era bem diferente, a Gabi vai comentar sobre isso mais à frente, tá? Mas é importante que vocês saibam disso e que lembrem que a SFSEX ela não tirou, né, com a VUNESP, as questões do nada. Então a banca da ESSEX ainda assim é válida para a gente, as questões e tudo mais, porque elas serviram aí de exemplo para que a SFSEX e a VUNESP, no caso, pudessem se embasar, tá? Hoje em dia a escola abriga o serviço de saúde, que são os médicos, nós farmacêuticos e os dentistas, e o quadro complementar de oficiais são os demais oficiais, então enfermeiros, veterinários, tá? Não são do quadro de saúde, do serviço de saúde, são do quadro complementar, e os demais também, então advogados, professores, contadores, enfim, todas as demais profissões entram no QCO. E temos ainda também na escola o quadro de capelães militares, são os padres e pastores, tá? Então todo mundo trabalha junto lá na mesma turma. Durante a formação somos primeiro tenente aluno e após a formação primeiro tenente do serviço de saúde ou do quadro complementar, né, se for o caso das outras carreiras. A formação dura em média 9 meses, tá? 9 meses aí nessa praia da Pituba lá, que eu, modéstia à parte, gostei muito, aproveitamos muito e vocês vão aproveitar também. O nosso soldo, eu já mencionei aí, tem alguns adicionais. A gente trouxe aqui, né, o pessoal sempre quer saber de valor, um contra-cheque da época que a gente era aluno, né? Agora, como eu falei, aumentou um pouco, depois a gente vai ver se a gente consegue atualizar com alguém que está na escola esse ano. Mas na época, né, a gente já recebia como primeiro tenente, o que é algo bem positivo. Então, na época, o nosso salário estava ali na faixa de 7.300 alguma coisa. Quando a gente se forma, a gente ganha um adicional de, acho que agora está 45%, porque durante o curso a gente faz uma pós-graduação, então tem que escrever TCC. Não sei se alguém acompanha, né? Espero que sim, acompanha aí o Instagram da escola. Teve lá o dia que os alunos foram apresentar o TCC, tem artigos de opinião que a gente tem que escrever. Então, além da formação militar, tem uma formação intelectual e quando a gente se forma, a gente recebe uma pós-graduação em ciências militares complementares. E aí, devido a essa pós-graduação, a gente faz jus a um adicional que atualmente, acho que é isso mesmo, 45%. Então, dá um salto legal aí no salário, tá bom? Mas durante a escola já é um valor bom e dá pra gente se manter bem ali ao longo do ano que a gente está em Salvador. Como eu mencionei, nós temos aí o Fundo de Saúde, a possibilidade de realizar missões internacionais, a vivência nacional, então o Exército preza muito por isso, né, para que a gente possa conhecer outros lugares, outros estados. Nem todo mundo quer viver dessa forma, tá? Todo mundo sempre tem essa dúvida. O Exército preza por isso, mas assim, a gente consegue também ficar mais tempo num lugar. Então, assim, se alguém tiver essa preocupação, quiser conversar com a gente depois, a gente está disponível para tirar essas dúvidas. Tá, e uma coisa que eu, modéstia à parte, gosto muito, né, a oportunidade de atuar em diferentes áreas. Então, a gente pode trabalhar na indústria, como, por exemplo, no Laboratório Químico Farmacêutico do Exército, fica no Rio de Janeiro, do ladinho aí da Gabi. Nas análises clínicas, através do Instituto de Biologia do Exército, que é um grande centro, né, de análises clínicas que a gente tem no Exército, também no Rio de Janeiro. E os laboratórios de análises clínicas ficam espalhados aí por todo o Brasil, em tudo quanto é lugar que vocês podem imaginar, vai ter um laboratório do Exército, tá? Inclusive, assim, lugares muito longe mesmo, que vocês nem imaginam. Então, os nossos PEFs, por exemplo, aqui a gente tem, eu estou no batalhão, mas eu tenho 2 farmacêuticos que ficam nos PEFs, né, temporários, que escolheram ficar lá. Então, eles ficam num que é o tipo ponto mais ocidental, já lá na fronteira com a Bolívia. E eles têm um laboratório lá, menor, mas tem. Então, assim, o Exército está presente em muitos lugares. E a farmácia hospitalar, como a Gabi bem falou, nos hospitais, policlínicas e postos médicos. Então, as áreas são muitas e existem ainda as áreas operacionais, né, como a saúde operacional e a defesa química, biológica, radiológica, nuclear, que atua aí, né, enfim, acidentes biológicos e tudo mais. Então, a gama de possibilidades é muito grande. Tá? Enfim, a gente vai aprendendo muito ao longo da profissão, eu acho que faz a gente crescer muito como profissional, tá bom? Então agora a Gabi vai falar um pouquinho para vocês sobre o ingresso na SFSEX. Gente, o PEF é Pelotão Especial de Fronteira, né, que não sei se todo mundo conhece, mas a gente está tão habituado que aí já fala PEF e aí de repente a pessoa fica
boiando, mas são esses pelotões que estão aí nessas áreas bem remotas para prestar atendimento à população, no caso da área, né, de nós Exatamente. que somos da saúde. E muitas vezes, assim, é uma coisa que me encheu muitos olhos, gente, quando eu entrei no Exército, é que a gente passa a ter uma visão para além daquela que a gente já conhece. Muitas pessoas já têm uma grande admiração pelo Exército, mas, assim, durante a escola a gente vê muita coisa e ao longo da carreira também. E o que eu vejo, por exemplo, nos PEFs, né, como eu mencionei, às vezes é o único acesso à saúde que aquela população tem, é o que a gente está fornecendo. Então, lá onde a gente tem um PEF, por exemplo, que é Santa Rosa do Purus, hoje em dia até tem um postinho de saúde lá, mas o exército é muito presente. Um dia desses eu estava arranjando oxigênio para mandar para lá, que na cidade não tinha. E aí fomos lá, nós arranjar avião para poder levar e apoio da aeronáutica de não sei quem para poder mandar material para lá. E é realmente, né, tudo que a população local tem. Então isso, né, que o exército faz também é muito legal. Então a gente está lá construindo pista para pousar aeroporto, não sei o quê. E isso vocês vão ver e eu acho que é motivo para mim, né? Acredito para a Gabi também será para vocês, para a gente se orgulhar realmente da força, que infelizmente muitas pessoas não conhecem, né? Esse papel do exército também. Mas, enfim, né? Só um adendo aí para vocês saberem, já que a gente explicou aí o que era esse pelotão especial de fronteira. Prossegue. Bom, gente, a gente fala, né, dessa questão da fusão da escola e toda essa mudança, porque isso tem uma importância no certame, né? Inclusive, a partir dessa fusão, a gente pôde notar claramente aí uma mudança na forma de ingresso agora na Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército na Bahia. Então, como é esse concurso de admissão hoje? Né, vocês já devem conhecer, mas é bom que a gente fale aqui para caso, né, não tenham muita familiaridade. Mas como já fizeram, devem ter uma ideia. Pode passar. Bom, hoje a gente tem uma primeira grande etapa que compreende ali várias fases do certame. A primeira fase e a mais temida é o exame intelectual. Para a gente, né, que está aqui levando a sério esse processo, já começamos bem antes dessa primeira etapa. E a primeira fase, né, vai ser quando sair esse edital e ali a leitura desse edital, né, se debruçar sobre esse edital, porque o edital ele fala com a gente, ele dá informações valiosas. Então, o concurseiro, desde já, ele tem que abrir ali a mente para o fato de que o concurso começa quando, né, ele está ali lendo o edital. E essa leitura ela é crucial para que a gente consiga êxito aí nessa etapa que é a primeira fase efetivamente do certame, chamada exame intelectual. Ele é de caráter eliminatório e classificatório, a fase aí mais temida por todos nós. E atualmente, né, já há 5 anos, quem está à frente é a banca VUNESP. Essa banca, né, é uma banca considerada tradicional, só que apesar de ser tradicional, ela não apresenta um alto nível de complexidade, como, por exemplo, uma banca CESP ou FGV, né, que o buraco aí é bem mais embaixo. Só que é uma banca que gosta de problematizar as questões, de trazer enunciados ali com situações hipotéticas, o que, por um lado, é muito bacana, porque aquele aluno que tem uma vivência profissional, ele pode, né, usar ali aquela situação hipotética, aquela contextualização para vir a safar uma questão que, né, eventualmente ali na hora ele não tenha de cara um gabarito. Então, uma questão mais difícil, o fato de ter um enunciado ali com mais informações pode vir a te ajudar. Mas, por outro lado, também pode atrapalhar. Então, assim, né, a gente tem que saber se acostumar com um padrão de questões dessa banca para não escorregar nessa casca de banana, que pode ser um aliado ou efetivamente uma casca de banana, tá? É importante a gente dizer que, como o Julian falou, no passado, quando era a escola de saúde aqui no Rio de Janeiro, quem organizava era uma banca interna do Exército. Então, eram recrutados ali oficiais do próprio Exército, faziam ali um banco de questão, e esses oficiais, né, contribuíam ali, cada um era responsável por um número e um assunto para fazer essas questões. E aí, nessa época, né, como era recrutado ali oficiais de dentro da força, não necessariamente, como é a mania do Exército, ele chamava a pessoa da indústria para fazer a questão de indústria.
Então, por exemplo, eu de indústria era chamada para fazer a questão de análises clínicas. E aí, como boa sabedora de nada, de quase nada de análises clínicas, o que eu faria se fosse a banca? Abriria o ENRI, que é a bibliografia principal de análises dentro desse concurso preconizada no edital, e ia buscar ali o que tem de mais rodapé e difícil nessa bibliografia, para fazer uma questão. E era mais ou menos essa lógica que todo mundo ali que fazia as questões utilizava. Então, era uma prova, antigamente, muito decoreba pela decoreba, né? Muito copia e cola da bibliografia. Ainda é copia e cola da bibliografia. A VUNESP, apesar de contextualizar os enunciados, ela ainda traz essa marca da banca interna do Exército de trazer letra da lei, principalmente quando a gente fala do conhecimento geral, que efetivamente são as legislações. Né? E mesmo esse perfil a gente nota no conhecimento específico, que são ali as disciplinas e os livros efetivos aí, né? O ENRI, o Ansel e outros aí, Katsung e outros. E aí, por que eu estou falando isso? Para a gente entender que a banca de agora busca inspiração no passado, como o Julian falou. Então, não dá para a gente jogar fora no lixo todo o histórico de questões e banco de questões que a gente tem das provas lá de trás. E a gente não joga fora no lixo, a gente tem uma análise, né, uma planilha, trazendo todo esse histórico até aí os 5 anos de VUNESP, inclusive. Tá? E aí a gente vai atualizando e alimentando esse banco ano a ano, até para entender o comportamento dessa banca, que a gente já percebeu que vem mudando e ficando um pouco mais difícil. Né? Se a gente comparar aí o nosso ano com esse último ano, no nosso ano, as médias eram bem mais altas. Né? Então, a prova teve um nível de dificuldade menor do que, por exemplo, esses últimos anos que a gente tem observado. Por quê? Essa banca está ficando mais criativa. Ela já cansou de cobrar mais do mesmo. Não cansou totalmente, porque ela ainda cobra ali 60% de mais do mesmo. Por isso é importante a gente estudar estrategicamente a banca. Só que tem 40% que é uma caixinha de surpresa, mas que dá também para a gente ser estratégico nesse estudo e conseguir aí, né, um percentual que vá me aprovar, ok? E é muito comum essa banca cobrar todo o conteúdo programático do edital. Ela tem um talento incrível, né, de pelo menos aparecer uma questão de cada bibliografia. E algumas bibliografias preferidas terão mais questões, né? E aí a gente precisa, então, priorizar dentro do nosso estudo aquilo que é o preferido da banca. E, claro, se possível, ganhar aquela questão mais esporádica ali que aparece de determinada bibliografia, tá? E aí esse mapeamento a gente também faz para vocês. Como é a estrutura dessa prova? São 50 questões, com alternativas, né, múltiplas escolhas, 5 alternativas, dividida em conhecimento geral, que é a parte de legislação, perfazendo ali 20 questões, um total de 40% dessa prova, e conhecimento específico, que são as disciplinas, farmacologia, farmacotécnica, química analítica, toxicologia, análises clínicas e etc., perfazendo 30 questões, 60%. Houve uma mudança do último ano, né, em relação aos demais da banca VUNESP, que a gente teve ali uma perda de 10 questões no conhecimento específico. E aí todo mundo deu uma surtada, porque pensou, então agora o conhecimento específico vale mais, né? Cada questão tem um peso maior. De fato, né, cada questão agora vale mais dentro do conhecimento específico, mas isso não, assim, a gente deixou nossos alunos muito tranquilos em relação a isso, porque a gente, desde o início, já fez um estudo muito estratégico para que a gente garantisse ali um percentual competitivo no conhecimento específico, de acerto, e o máximo que a gente pudesse no conhecimento geral. E aí, gente, apesar da média ser feita ali, né, peso 1 do conhecimento geral, mais peso 3 do específico dividido por 4, é imprescindível que a gente domine para gabaritar o conhecimento geral. Por que eu estou falando isso? Porque, como a gente disse, essa banca cobra tudo que tem lá no edital. Então, todas as leis, elas caem. Pelo menos uma questão de cada legislação. As legislações não são difíceis. E essa banca cobra letra da lei. Então,
em algum tempo de estudo, né, com algum tempo de estudo, a gente já consegue facilmente dominar esse conteúdo de conhecimento geral e conseguir aí, né, quase que gabaritar. E é isso que a gente espera de vocês, ao final desse processo, que a gente esteja aí conseguindo 18, 19 acertos. Inclusive, as nossas alunas, né, que foram aprovadas esse ano, elas acertaram aí mais de 80% nessa prova, tá? Nessa parte da prova. E por que isso, gente? Porque a gente, garantindo ali o máximo de questões no conhecimento geral, a gente tira a obrigação de ir muito bem no conhecimento específico, que é onde o calo aperta e o buraco é mais embaixo. Porque as bibliografias são maiores, são mais densas, mais complexas, e é uma roleta russa, porque 60% do que cai a gente já tem mapeado, mas 40% do que cai no conhecimento específico é sorte, né? Então, assim, é preciso que a gente vá muito confiante no geral e, claro, com uma boa base do específico para estar preparado para, inclusive, se debruçar sobre aquelas questões que a gente, a priori, acha que não sabe, mas lendo um pouco mais e com o arcabouço de informações que vocês vão adquirir ao longo desse processo, serão capazes, sim, de fazer um chute consciente de uma questão mais difícil dessa, ok? E aí, né, tem lá no edital essa questão de que a gente precisa ter pelo menos 50% em cada uma das partes, senão a gente está eliminado. Mas isso a gente nem ressalta aqui, porque a gente está em outro nível, né, em outro patamar aqui de competição. A gente quer quase 100% no geral e a gente quer pelo menos 60%, 70% de acerto no conhecimento específico. É para isso que a gente vai trabalhar. Bom, dentro dessa primeira fase, a gente tem a segunda. Dentro dessa primeira etapa, a gente ainda tem ali outras fases desse concurso. A segunda fase, que é a inspeção de saúde, ela é também de caráter eliminatório, ela ocorre de forma descentralizada, então vocês aí nas cidades de vocês, né, quando fizerem a inscrição, vão ali escolher o local onde gostariam de fazer mais próximo aí a inspeção de saúde, e no momento oportuno a gente vai conversar sobre ela. Aí, ó, o Diogo, né, focou aí no conhecimento geral, conseguiu 15 de 20, ótimo, a gente vai buscar agora o 20, tá? É o objetivo, se já conseguiu 15, então a gente vai para o 20. E, então, assim, a inspeção de saúde, a gente conversa sobre exames, dá dica, compartilha nossos exames com vocês, na altura em que forem aprovados, a gente faz um grupo dos aprovados, dá todo o auxílio para vocês. Então, não vou me debruçar muito sobre essa etapa agora. Não é nada demais, a gente providencia os exames e leva para uma comissão que vai avaliar esses exames. Então, é necessário a gente tomar cuidado com alguns parâmetros, mas tem uma norma do Exército que rege esses parâmetros e que a gente fornece para vocês na altura também, tá? Terceira fase é o exame de aptidão física, que esse a gente deve começar a preparação também o quanto antes, porque não fiquem naquela ilusão de que eu vou só papirar, estudar e vou me preparar para fazer flexão e corrida na véspera. Não façam isso, porque a gente já teve aí exemplos de pessoas que no último ano passaram no exame intelectual, que é o pior, né, que a gente costuma dizer, e ficaram reprovadas no exame de aptidão física. Não é nada de outro mundo, mas é necessário que a gente se prepare. E a gente tem, inclusive, um professor que pode indicar para vocês, ele faz aí uma consultoria focada aí para que vocês consigam fazer os índices do TAF e mais do que os índices do TAF, né? Para se preparar para o que vai ser dentro da escola, que o buraco é muito mais embaixo. Em relação ao exame de aptidão física, pode passar, Juliana. Quais são os índices hoje? Os índices são relativamente tranquilos para entrar, porque lá dentro eles pioram muito, tá? Quase triplicam em alguns casos. Então, no caso ali dos meninos, a corrida em 12 minutos tem que fazer 2.100 metros em 12 minutos. No caso das meninas, 1.700 metros. É possível, né? Mas tem que se preparar. Flexão de braços sem apoio dos joelhos no chão, tanto para homem como para mulher. No caso dos meninos, 9. No caso das meninas, apenas 4. Na nossa época ainda era pior. Eram 10, se eu não me engano, né? Para entrar. E quando chegar lá na escola, né, amiga, umas 20 flexões, né, para vocês conseguirem. Pro meu 10, para minha idade, que eu já era velhinha, né? Eu já tinha quase 32, eu tinha que fazer 20. Então, assim, para jovens como o Julian, 24, tá ferrado. Porque o índice é pior. Umas 40 flexões por aí. Exatamente. Então, assim, estejam preparados para
chegar lá meio fortinhos aí e condicionados. E isso tudo, gente, faz diferença na nossa média final no curso, que tem a ver com a nossa classificação, a escolha de para qual cidade a gente vai e depois, posteriormente, promoção na carreira. É claro que durante a carreira tem várias outras coisas que vão contar para a sua promoção, mas a sua nota da escola também é uma questão. Então é bom que a gente vá bem, tá? E os farmacêuticos normalmente estudam muito. E aí acaba que a diferenciação vai se dar aí por milésimos, décimos de milésimos no exame de aptidão E física, por exemplo. o João, que era nosso aluno, ficou em primeiro lugar, né? Em Esse primeiro, ano. muito orgulho. E o abdominal supra, né, que a gente vai apoia aqui, né, nos ombros, a mão. Os meninos fazem 30, as meninas 27, tá? É tranquilo também. Tranquilo, mas tem que se manter ativo. Passou dessa etapa, a gente vai para a avaliação psicológica, que a gente também dá várias dicas, tem manuais desses testes para fornecer para vocês no momento oportuno também. E, finalmente, a revisão médica e comprovação dos requisitos finais para matrícula, que é a reapresentação dos exames de inspeção de saúde que vocês já apresentaram. Para o caso das meninas, tem a necessidade de refazer o beta-HCG para comprovar que não está grávida no momento de ingresso da escola. E também vai apresentar ali uma série de documentos para efetivar essa matrícula. E aí é muita atenção a esses documentos e a gente também auxilia vocês quanto a esses documentos para que não comam mosca, porque antigamente tinha uma etapa de verificação preliminar do Exército, então o Exército meio que fazia uma consultoria grátis, analisava seus documentos previamente à matrícula para ver se estava tudo certinho. Se não tivesse, ele mandava você providenciar. Agora não existe mais isso. E essa etapa final aqui, ela é eliminatória, então não dá para dar mole também com o documento, beleza? E finalmente, né, a segunda etapa, que é o curso de formação, tá? Ficou alguma dúvida, gente, em relação a algo que eu falei aqui? Beleza. Pessoal, Agora o Não, João vai falar para vocês, né? A gente está se encaminhando aí para o final, sobre as orientações gerais do projeto. o Diogo ia falar alguma coisa? Não, acho que ele só respondeu ali. Eu isso, vou. não, tá tudo ok. Tá. Pessoal, eu mandei um link novo para vocês, porque você vai acabar em 3 minutos. A gente já tá finalizando o encontro, mas vamos mudar para lá, tá? Pra gente poder não cortar aí no meio. Vou sair aqui. Também. Até já.